algo que o Espírito tocou no meu coração essa madrugada, irmão Paulo, com relação a esse texto. Essa madrugada, irmãos, a gente teve uma noite bem complicada, dormimos muito pouco. E numa das várias vezes que eu acordei, esse texto ficou vindo ao meu espírito. Não é o que eu vou pregar essa noite, mas eu penso, Rafael, que vale a pena a gente estar atento a algo que o Senhor fala aqui. E o que é esse algo, irmãos? Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo informa, aqui narrando a última ceia de Jesus, naquela noite decisiva, lá no cenáculo, ceia de Páscoa. E Paulo menciona, pastora, 2 vezes as palavras de Jesus, e nós sabemos que quando aparecem repetições na Bíblia, nós precisamos estar atentos. Façam isto em memória de mim. Está no verso 24 e está novamente lá no final do verso 25. Além da ceia, além do estabelecimento de uma nova aliança, Marlene, o que aconteceu também de importante, de marcante naquela noite? O próprio texto nos informa no verso 23. Na noite em que foi traído. Ao mesmo tempo em que os céus estavam estabelecendo uma nova aliança, as trevas estavam tramando e consumando uma traição. Mas Jesus é o Deus da história. Ele entrou na história. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou a mim e a vocês e a todos que receberam Jesus no passado, recebem Jesus no presente, o receberão no futuro, de tal maneira que Ele deixa o esplendor, deixa a sua glória, deixa o seu trono. João viu no Apocalipse o Senhor, o Cordeiro, ali junto com o Pai no trono, aleluia, e entra na história, assumindo a forma de carne, a forma de homem, a forma de servo, aleluia. E esse Deus que é o Deus da história, o Deus que entra na história, irmãos e irmãs, Ele é o Deus da memória, amém? Amém. É interesse de Deus que o seu povo lembre. É a vontade de Deus que os seus não esqueçam. E se Deus, irmã Marilene, destaca isso, é porque Ele sabe, ou sabia, que a possibilidade de virmos a esquecer era muito grande. Bendize minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O maior benefício de Deus por nós é Ele mesmo, Aleluia. entregando-se por amor, entregando-se a favor de cada um de nós, na pessoa e obra
de Cristo Jesus. Mas você percebe, irmã Sueli, que a traição é mencionada uma vez, mas fazer em memória dele é mencionada 2 vezes. O que eu estou querendo dizer com isso, Joseli? Que o Senhor Jesus, Ele não deseja que a nossa memória a respeito daquela noite seja marcada como a noite da sua traição, muito embora isso tenha acontecido. Mas Ele quer que aquela noite, na nossa memória, seja marcada, aleluia, pelo que Ele fez, ou aqui no contexto histórico, viria a fazer, aleluia, logo no outro dia. Partindo-se na cruz por nós, a semelhança daquele pão que partia-se de mão em mão, passando dos seus apóstolos um para o outro, começando por ele, quando eles participavam daquela ceia. Derramando-se na cruz o seu sangue, da mesma forma como aquele cálice passava naquela noite, na última ceia. Essa memória de quem Jesus é, essa memória do que Jesus fez e faz por mim e por vocês, é o grande tesouro da igreja, o grande valor da igreja. É aquilo que de fato nos importa, assim como importou ao apóstolo Paulo receber. Paulo está dizendo aqui aos irmãos da igreja de Corinto isso: olha, eu recebi tudo o que importa a um crente receber. Aleluia. E não é prosperidade nessa terra, nesse mundo, ser bem sucedido nisso, naquilo outro. Embora sabemos que ao buscar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, isso também faz parte do pacote na vida daquele que é fiel, irmãos. Mas o que realmente vale no reino, irmã Roselane, o que realmente importa receber, e não se recebe, Marlene, para se guardar, se recebe para se compartilhar. Eu recebi e por isso entreguei. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Se recebe com ações de graças. Você percebe que Jesus está sendo traído, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças. É normal alguém dar graças, irmão Edson, porque recebeu de Deus uma porta de emprego nova aberta. É normal alguém dar graças, Cristina, porque recebeu de Deus uma cura. É normal alguém dar graças, irmão Paulo, porque recebeu de Deus uma libertação. É normal alguém dar graças por essas coisas, porque recebeu Rafael de Deus uma boa esposa, porque recebeu de Deus Marlene uma boa família. Mas o que realmente mostra, irmãos, se nós estamos no reino, irmã Joseli, se o reino está em nós, irmãos, nós atingimos esse ponto aqui, é a capacidade de dar graças quando estamos sendo traídos, é a capacidade de dar graças quando estamos sendo odiados, é a capacidade de dar graças quando estamos sendo desprezados, é a capacidade de dar graças quando alguém nos contradiz, é a capacidade de dar graças quando alguém nos machuca.
Ninguém foi mais machucado ou será do que Jesus. É verdade, Deus. Mas a vitória de Jesus contra todas as machucaduras que foram levantadas contra ele está no fato, Sheila, de que ele nunca perdeu a capacidade de dar graças ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. Deus passou essa madrugada toda falando comigo essas coisas. Eu levantei as 10 vezes nessa noite, e cada uma delas o Espírito falava sobre esse texto, tendo dado graças. Quando ele partiu aquele pão, eles ainda não entendiam completamente toda a extensão do significado daquele gesto, como nós entendemos, e daqui a pouco vamos participar nesta noite. Mas quando ele partiu aquele pão, ele sabia muito bem que ali estava prefigurado que ele seria partido. E ele foi partido em ações de graças. Aleluia. Oh, papai. Ele foi derramado, verso 25, quando ele pega o cálice, esse cálice é a nova aliança. Ele foi derramado, aleluia, em meio a ações de graças. Oh, Deus. E ele olha, irmãos, para nós nessa noite, e é este o sentido de nós estarmos aqui, não só na liturgia da ceia, no culto da ceia, na celebração da ceia, mas você precisa entender isso. Esse é o sentido de nós sermos igreja. Fazer em memória de mim, é nós não perdermos essa memória, essa capacidade que o mundo, a carne, o diabo, as circunstâncias, as situações tentam apagar de nós. Oh, Deus. Sabe, irmãos, porque, irmão Paulo, nós vamos passando tantas aflições nesse mundo, que parece assim que de repente alguns anos na nossa vida de crente passaram, e as coisas parecem estar tão difíceis, irmãos, e foi assim que eu me senti essa madrugada, que você olha à sua frente e parece que tudo é trevas, sabe? Você avalia as circunstâncias, possibilidades, perspectivas com relação a determinados assuntos e parece que ali nada há, está sem forma, está vazio, como estava lá em Gênesis 1:2. O caos. E nós esquecemos que antes de Gênesis 1:2, antes do caos, vem Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes do caos, aleluia. E acima do caos há um Deus Criador. Esse Deus Criador chama-se Jesus. Aleluia. Esse Deus Criador, o João vai falar lá no seu Evangelho que Ele é o Verbo, Ele é o Logos, Ele é a Palavra, aleluia. E aí vem então Gênesis 1:3, olha onde que vai parar isso, irmãos. Aonde ele vem e diz assim, a palavra começa então sobre o caos, a trazer ordem, aleluia, sabe, esse caos que nós vivemos, irmãos, que nós mesmos já com alguns anos de crente olhamos para um lado e para o outro, avaliamos situações, circunstâncias, perspectivas, no desafio diário de cada um, na luta diária de cada um, e cada um vai carregando a sua cruz, e é assim mesmo. E quando parece que tudo está caótico,
Então vem a palavra de Deus dizendo: faça-se a luz. Aleluia. Irmãos, é a palavra que vai trazer a luz sobre as trevas das nossas dúvidas. É a palavra que vai trazer a luz sobre as dificuldades. Muitas vezes na nossa caminhada nós passamos por vales escuros, vales de sombra, vales de morte. Lembra o salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas lá ele está, eu não temo mal algum. Quem é ele? É a palavra, é o verbo, é o Messias, é Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós não podemos perder essa capacidade de lembrar, sabe? Em memória de mim, diz o Senhor. Oh Deus. Quanta coisa Deus fez por você, Sim. que talvez você tem passado tantas dificuldades nesses últimos tempos, e você parece que perdeu a capacidade de lembrar disso. Oh Jesus. Você não olha para trás e traz à memória aquilo que te dá esperança. Você só olha para frente e não enxerga perspectivas diante da tua atual dificuldade e fica aí desanimado. Não. Aleluia. Quantas coisas Deus já fez na sua vida. Oh meu Deus. E o que você fazia para Deus, que você não faz mais. Sabe, irmãos, faz parte dessa memória aqui, que o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 11, 23 aqui ao 26, está exortando a igreja na cidade de Corinto a ter essa memória. Irmãos, o que nós precisamos realmente a cada dia é uma renovação na nossa vida. Aleluia. Existe uma fonte de águas que nunca para de fluir. Existe um pão, aleluia, que continua à disposição para alimentar o seu espírito, e é o pão vivo, Jesus Cristo partindo na cruz por nós, descido do céu. Aleluia. Você só anda em inanição, em fome espiritual, se você quer, aleluia, porque existe comida na mesa do Pai. Aleluia. Existe, aleluia, o suco da videira, existe um sangue derramado. Aleluia. Você lembra quando o profeta Elias, irmão Paulo, quando o profeta Elias, depois de toda aquela coisa tremenda que aconteceu lá no alto do Monte Carmelo, né? Desceu o fogo do céu, consumiu o sacrifício, os profetas do Deus falso Baal e Aserá foram mortos, houve um avivamento em Israel, aleluia. E Elias entra para dentro do deserto, 1 Reis capítulo 18 e 19, né? Só que chega na metade do deserto, ele está em inanição física e espiritual, porque a guerra foi muito intensa. O problema, irmãos, muitas vezes é que nós queremos guerrear sem nos alimentar. O problema é que nós queremos andar de tanque vazio. E aí ele deita desanimado lá e pede para Deus o que? Diz: basta, não aguento mais. Quantas vezes você disse isso essa semana? Quantas vezes você disse isso na última quinzena ou no último mês? Eu sei, porque
Eu tiro por base eu mesmo, muitas vezes eu digo isso todos os dias. Basta, Senhor, não aguento mais. Aleluia. Santo Deus. E aí você acha que Deus vai chegar para você e dizer: é verdade, coitadinho de você, morre mesmo infeliz. Não. O que ele fez com Elias? Ei, acorda. Irmãos, muitos de vocês estão dormindo, mas é hora dessa igreja acordar. Acorda! Levanta! Deixa de corpo mole! Meu irmão, se você insistir em ficar prostrado no seu desânimo, no seu cansaço, sabe o que vai acontecer? Os homens, esse mundo vai passar por cima de você. É verdade, Deus, é verdade. Você não foi chamado para ser tapete. Meu Deus. Aleluia. E aí ele vira para o lado, quer dormir de novo, porque muitas vezes todos nós, a igreja está exatamente como Elias. Deus está falando, Deus está chamando, Deus está mandando levantar, Deus está mandando, e a gente vira para o lado e quer continuar, e aí Deus vai insistir com nós, porque eu quero que você entenda isso. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é em perseverança. Por isso que o povo dele tem que ser um povo perseverante. Gente que diz que é crente, que é povo de Deus, mas não persevera em nada, irmão, não tem DNA do reino coisíssima nenhuma, porque o nosso Deus é perseverante. Ele foi perseverante até a morte de cruz, e depois ele continuou perseverando ainda, até o terceiro dia venceu a morte, ressuscitou, perseverou ainda mais 40 dias com o corpo glorificado, subiu ao céu, e persevera a ponto de voltar para encontrar a sua igreja. E enquanto ele não estabeleceu o seu novo céu, a sua nova terra onde habita a justiça, ele não vai parar de perseverar. Aleluia. Sabe? E aí o Elias olha para o lado, você lembra? O que tinha lá? Um pão assado sobre a brasa e uma botija de água. E o que o Senhor, através do mensageiro, do anjo, hoje eu estou aqui como anjo, como mensageiro, você veio ouvir Deus falar, aleluia, não tem nada a ver com aquilo que eu preparei aqui nesse esboço, mas tudo bem, glória a Deus. Às vezes acontece, né, Rafael? É raro, mas acontece. E aí Deus diz assim: ei, levanta e come. Levanta e bebe. Meu irmão, na sua prostração, Deus vai trazer o alimento para você, mas Ele não vai comer por você. E o alimento de Deus está posto à mesa nessa noite, na Santa Ceia. E não é só a Santa Ceia, não, aleluia. É a sua palavra, é a vida na igreja, é a vida no reino todo dia. É a vida de oração, é a vida devocional, é a vida de leitura bíblica, sabe, irmão? Aleluia. O que você fazia antes que você não faz mais? Oh Deus, Jesus. Você não acha que está na hora de parar de virar para um lado e para o outro, dormindo no meio do deserto? E levantar dessa prostração e lembrar, porque é isso que a ceia quer nos trazer, aleluia, esse entendimento de que Deus é o Deus da memória, que o seu povo não pode nunca perder a capacidade de lembrar todos os benefícios que tem do Senhor recebido, e o benefício maior é a nossa salvação, aleluia. É disso que eu estou falando nessa noite.
Se eu fosse dar um tema a essa palavra, eu diria: não perca a memória. Oh, papai. Não perca a memória de quem Deus é, de quem você é, de quem esta igreja é, do destino que Deus tem para nós, das promessas que Deus já lhe fez. Aleluia! Quantas vezes você precisou e Deus curou sua esposa? Quantas vezes você precisou e Deus libertou seu filho? Quantas vezes você precisou e Deus abriu aquela porta? Quantas vezes você clamou e Deus desceu? Aleluia! Aleluia. Oh, papai. Há quantos anos, irmãos, nós vemos fogo descendo aqui nessa igreja? Vocês sabem que nesse altar aqui há fogo. Glória a Deus. E não foi um, nem dois, nem três, mas várias pessoas já vieram aqui, vocês sabem muito bem disso, e testemunharam, até que viram em visões espirituais, muitas vezes, fogo. Eu quero dizer para você, o Deus do altar continua o mesmo. Oh, aleluia. O fogo continua descendo. Aleluia. Aleluia. Mas você tem que parar com esse negócio de ficar se enfiando no meio do deserto e olhando mais para as dificuldades, circunstâncias, situações, isso e aquilo, argumentos, isso e aquilo, e querendo ficar deitando lá a morrer. Sua sepultura, seu fim, seu ponto final não é no meio de um deserto. O ponto final do crente fiel não é no meio do deserto. Aleluia. O ponto final do crente fiel é com o corpo glorificado, Aleluia. ressurreto, Sim, papai. na nova Jerusalém, Sim. no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça. Sim. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus. Espírito de Deus. E a única coisa que pode levantar você das suas prostrações, a única coisa que pode me levantar das minhas prostrações, foi a mesma coisa que levantou Elias: a comida do céu. Aleluia. É surpreendente, irmãos, como tem pessoas que não entendem uma verdade tão simples, irmão, que assim como a comida da terra levanta o corpo físico, a comida do céu levanta o nosso espírito. E aí tem gente que insiste em não comer, tem gente que insiste em andar com o tanque vazio. Levanta, come, bebe, disse ao profeta. Sabe por quê? E aí, se você precisa de um motivo, assim como Elias precisava de um motivo, Deus dá o motivo. Aleluia. E o motivo foi: porque a tua jornada ainda é muito longa. Ah, irmão, a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de qualquer homem ou mulher aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. E essas coisas maravilhosas que Ele tem preparado para aqueles que o amam, elas já fazem parte, elas já começam nessa jornada aqui. Aleluia. Com o privilégio de experimentarmos o tesouro maior do reino, que é o próprio Rei. Aleluia. Ele é o tesouro escondido no campo, Ele é a pérola de grande valor. Aleluia. Oh, papai. É com respeito a Ele que você tem que se desfazer de tudo que você tem, de tudo que você é, ou julga ser, para tê-lo. Como aquele homem vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo quando descobriu que ali havia um tesouro escondido. Como aquele negociante de pérolas vendeu todas as outras pérolas para adquirir uma única, cujo valor superava todas as outras. Aleluia. Ele é inestimável. Esse Jesus é inestimável. Aleluia.
Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos por aí trocando ele por qualquer coisa, como o Judas trocou ele pelas 30 moedas de prata, preço de um escravo. Nós não podemos fazer isso. A aliança, a mesa, a ceia não é marcada pela lembrança da traição, pela prática da traição, é marcada pela memória, aleluia, a memória daquilo que ele fez por nós, a memória de quem ele é para nós, a memória do que ele já fez na sua vida. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Você acha que Deus perdeu a capacidade de fazer coisas grandes? Quando a gente acha que Deus perdeu a capacidade de fazer coisas grandes, isso é sinal que nós estamos nos apequenando, nos diminuindo. E aí você olha para a tua circunstância e você começa a lembrar tudo que ele já fez, e a cada memória que vem do que ele já fez, aquilo que parecia tão grande à sua frente vai diminuindo, até desaparecer. Aleluia. O reino é marcado pela memória. Aleluia. A memória espiritual, assim como o corpo físico tem memória, o espírito tem memória. E eu estou inclinado a pensar, irmãos, nesta noite, que Deus está trazendo esta palavra aqui, porque tem alguns espíritos entre nós meio desmemoriados de repente, meio esquecidos de repente. Esqueceu de quem Deus é, de tudo que Deus já fez, de tudo, né? Do seu chamado no reino, do seu chamado nesta casa de ensino profético. Esqueceu, e está aí entrando pelos desertos afora, andando de tanque vazio, prostrando, querendo morrer. Deus diz: levanta, come e bebe, tua jornada ainda é longa. E qual era o destino do profeta Elias? O monte de Deus. Ele iria até Horebe, o monte de Deus. O que havia acontecido em Horebe séculos atrás? Moisés havia visto Deus presente na sarça. Aleluia. Horebe fala da manifestação visível, porém sobrenatural, de Deus revelando àqueles que se aproximam quem Ele é. E Ele é o Deus da memória. Eu sou o Deus, Ele disse a Moisés, de Abraão, Isaque, Jacó. Vai lá onde o meu povo está, morrendo e querendo morrer no Egito, e lembra eles, e diz para eles quem eu sou, que eu ouvi o clamor deles, que eu desci para livrá-los. Você acha que Deus parou de ouvir o seu clamor? Você acha que Deus perdeu a capacidade, Marlene, de ouvir o clamor do povo de Deus, do seu povo? Você percebe que Deus remete Elias ao local da memória onde ele havia se manifestado ao Pai Criador da nação de Israel, Moisés. Aleluia, porque é isso mesmo, irmãos, é a tradição da igreja, é a doutrina apostólica, é a memória dos pais. Aleluia. Monte, fala do que? Lugar alto, lugar de relação
relacionamento com Deus. Aleluia! Deus te levanta da tua prostração, te leva ao lugar da memória. Aleluia! E o lugar da memória também é o lugar da comunhão, é o lugar da manifestação do caráter de Deus, do sobrenatural de Deus, da pessoa de Deus. Aleluia! Por quê? Porque lá Moisés havia sido enviado, e lá Elias seria reenviado. Qual é o seu propósito aqui nesta igreja? Deus te levantou e te plantou aqui com um objetivo. Deus já fez tantas coisas e fará ainda maiores na tua vida. Amém? Amém. Aleluia. Não perca a memória, não perca a capacidade de crer. Aleluia. Mas para isso você tem que mudar de atitude, parar com essa prostração no meio do deserto, comer a comida que Deus te dá aqui nessa congregação, aqui nesse ministério, entender que a tua jornada ainda é longa, entender que onde você pensa que tem ponto final, Deus tem é vírgula. Aleluia. E ir na direção que Ele aponta, e a direção que Ele aponta é o seu monte. Porque lá dos montes, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Deus é o Deus dos altos montes. Deus é o Deus do socorro. Deus, todos os acontecimentos tremendos de Deus, todas as interferências, intervenções sobrenaturais de Deus na vida do seu povo aconteceram do alto dos montes. Aleluia. O que você fazia que você não faz mais? Como que está o monte da oração? Como que está o monte da leitura bíblica? Como que está o monte da consagração? Como que está o monte? Tenho falado aqui já há várias semanas em uma série de mensagens sobre o congregar. Como que está o monte da fidelidade, das ofertas, dos dízimos, dos votos ao Senhor? Aquilo que Ele tem falado, que Ele tem chamado para você fazer. Como que está o monte do testemunho? O crescimento da igreja não depende de Deus, depende de nós testemunharmos. Tudo que Deus tinha para nos dar, Ele já nos deu. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Agora o protagonismo está nas suas mãos. Testemunhar para alguém. E há anos eu ouço isso: pastor, Quem te disse que para testemunhar você tem que saber pregar como eu prego? O que é o testemunho? É você contar lá para o seu colega de trabalho que está atribulado, perturbado do seu lado, que você também era assim, e o que Jesus fez pela tua vida, e o que Jesus pode fazer pela vida dele. Pronto. Isso tem um nome no reino: testemunho. E convidar ele para vir na tua igreja. Só que para ele vir na tua igreja, tu tens que vir na tua igreja. Convidar ele para ir no grupo familiar. Eu quero ter o grupo familiar agora no próximo sábado. Mas para ele ir no grupo familiar, tu tens que ir no grupo familiar. Tanto eu como a pastora frequentemente falamos pelo WhatsApp com os nossos pais espirituais. O irmão José Wilson, que me ganhou para Jesus, e a irmã Roseli, que ganhou a pastora para Jesus. Isso, irmãos, é coisa de uns 30 e poucos anos atrás. E eles continuam os mesmos. Glória a Deus. Testemunhando.
e fazendo com outras pessoas a mesma coisa que um dia fizeram conosco, passando lá na porta da casa no domingo e dizendo: ei, está na hora do culto, vamos. A minha discipuladora continua na mesma igreja, no mesmo lugar, mesma igreja, fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Memória. Aleluia. Memória. Identidade. É verdade, papai. Eu tenho que ter o dom de evangelho. Irmão, para com essas bobagens. Isso não tem nada a ver com o ofício de evangelista, que é um dos 5 ministérios. Não estou falando disso. Aleluia. Eu estou falando de dar o testemunho a uma pessoa necessitada, e você, não é o irmão do lado, eu, fulano, beltrano, não, você assumir uma responsabilidade com a alma dessa pessoa e dizer: eu não vou largar você enquanto você não se tornar um crente fiel. É disso que eu estou falando. É isso que faz a igreja crescer. Nós estamos mais do que equipados com tudo que é necessário, mas nós precisamos praticar. Ontem à noite, por volta de 9 horas da noite, eu vou encerrar essa ministração aqui, cujo tema é: não perca a memória. Aleluia. Glória a Deus. Depois ela vai estar até no nosso canal do YouTube. Você recomenda lá, Rafael, para os teus colegas de classe, um exemplo de uma pregação espontânea. Não que as outras não sejam. É raro isso acontecer. Quem me conhece sabe. Mas de vez em quando acontece. E não vamos deixar o impedir, o fluir de um rio do Espírito, de um veio d'água do Espírito, devido a uma estrutura litúrgica, embora a liturgia seja necessária, seja importante. A renovação, ela não é incompatível com a liturgia. É isso que muitos não entendem na nossa geração. Mas eu não quero falar de renovação nem de liturgia, eu quero falar do que aconteceu ontem à noite, e com esse breve testemunho eu vou concluir essa mensagem, para nós adorarmos com ofertas, com dízimos, e então entrarmos no momento da mesa, no momento da Santa Ceia. Eu estava ontem à noite sentado na cozinha trabalhando, irmãos, escrevendo, para variar, um novo curso para os meus alunos, História da Igreja. E daqui a pouco até acho que foi a Rebeca que falou: pai, teu celular está tocando lá no quarto. Tinha deixado lá na bateria. E eu levantei, fui olhar, e era um pastor muito querido, que já foi meu aluno em alguns cursos online, lá da região noroeste do estado, quase lá na fronteira. E eu o atendi, foi uma satisfação conversar com ele. Mas sabe por que ele me ligou, irmãos? Porque ele precisava de uma explicação, e eu dei com prazer, da parábola das 10 virgens. E em 15 minutos, mais ou menos, depois, eu já havia disponibilizado no WhatsApp dele, além da explicação que eu havia dado por telefone, 2 livros sobre o assunto, com a indicação da página onde estava.
e mais ainda um conteúdo que eu mesmo havia escrito sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Para nós valorizarmos e não esquecermos o que nós temos aqui em Paranaguá. Para nós valorizarmos e não esquecermos o que nós temos aqui nesta igreja. Porque eu não estou falando de alguém pequeno. Eu estou falando de alguém que está à frente de uma igreja de porte grande. Eu estou falando de alguém que é presidente do conselho de pastores da sua cidade. E que é uma cidade, não vou dizer a cidade nem o nome, é óbvio, mas que tem quase o mesmo tamanho de Paranaguá. Eu acho que o Rafael já sacou o que eu estou querendo dizer. Eu não sei vocês. Mas alguém que me liga para pedir algo que aqui para nós é tão trivial. E depois eu comecei a conversar com ele, e ele me disse uma outra informação que eu fiquei muito impactado, irmão Paulo. Que lá nessa cidade, eu estou falando de uma cidade quase do tamanho de Paranaguá, um pouco menor, não tem uma escola teológica. Você já imaginou isso? E ele me dizia a necessidade e a carência que eles têm de pessoas especializadas para ensinar. E eu fiquei pensando, irmãos, quantas escolas teológicas tem aqui em Paranaguá? Quantos pastores preparados tem aqui em Paranaguá? Quanto nós temos recebido aqui? É mais ou menos aquilo que o nosso atual presidente fala com relação a Israel, né? O que eles fazem lá em Israel com o que eles não têm, e nós não fazemos aqui no Brasil com tudo que nós temos. O que eles fazem lá nessa região com o que eles não têm, e a igreja não faz aqui com tudo que ela tem. Precisamos repensar isso. Precisamos olhar tudo que já recebemos do Senhor. Volto a dizer, o que você fazia e deixou de fazer. Volte a fazer. A jornada ainda é longa. Volte ao caminho do monte, ao caminho da manifestação, ao caminho da sarça, ao caminho da memória, ao caminho da presença. Porque a única coisa, irmãos, capaz de nos dar fôlego, de nos dar ânimo, de nos soprar vida, aleluia, é a presença do Senhor. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Oh Deus. Ele vem. Aleluias. Cada vez que participamos da mesa,
Não só estamos recebendo, mas também estamos enviando uma mensagem ao mundo espiritual. E essa mensagem diz isso: nós cremos que Ele vem. Nós confiamos que Ele vem. Nós esperamos que Ele vem. Aleluia. Amém? Amém.